Olá! Nossa aula hoje é sobre coesão textual. Uma parte muito importante. Por quê? Porque a coesão é responsável pela tessitura do texto, quer dizer, a ligação entre as partes do texto. E aí é que entra a progressão do texto, a não repetição, né? Uma sequência lógica. Por isso é importante que a gente tenha um cuidado com a coesão e saiba utilizar os pronomes, as conjunções, os advérbios que auxiliam nesse processo de coesão textual. Então vamos analisar uma questão que cobra o seu conhecimento sobre questão textual, ou coesão textual. Vamos lá. Manuel Bandeira. Filho de engenheiro, Manuel Bandeira foi obrigado a abandonar os estudos de arquitetura por causa da tuberculose. Mas a iminência da morte não marcou de forma lúgubre sua obra, embora em seu humor lírico haja sempre um toque de fundo de melancolia. E na sua poesia haja sempre um certo toque de morbidez, até no erotismo. Tradutor de autores como Marcel Proust e William Shakespeare, esse nosso Manuel traduziu mesmo foi a nostalgia do paraíso cotidiano, mal idealizado por nós, brasileiros, órfãos de um país imaginário. Nossa cocunha perdida, passárgada. Descrever seu retrato em palavras é uma tarefa impossível, depois que ele mesmo já o fez tão bem em versos. Revista Língua Portuguesa. A coesão do texto é construída principalmente a partir do ou da. Desse texto que nós lemos sobre Manuel Bandeira. A repetição de palavras e expressões que entrelaçam as informações apresentadas no texto. Olhem o que está sendo afirmado na letra A. Há uma repetição de palavras? Eu acho que não, né? Mas vamos lá. Vamos ver quais as outras alternativas. B. Substituições de palavras por sinônimos como lúgubre e morbidez, melancolia e nostalgia. Letra C. Emprego de pronomes pessoais, possessivos e demonstrativos. Sua, seu, esse, nosso, ele. Letra D. Emprego de diversas conjunções subordinativas que articulam as orações e períodos que compõem o texto. Letra E. Emprego de expressões que indicam sequência, progressividade, como eminência, sempre, depois. Bom, analisando o texto, né, nós lemos o texto aqui, quais são as palavras que são usadas para dar coesão, para fazer com que o nosso texto tenha coesão textual? Lembrem que lá no início eu disse para vocês que a coesão é essa ligação entre ideias, é a progressão do texto. Então, as palavras que nos auxiliam na coesão são justamente as conjunções, os pronomes, as preposições, alguns advérbios, né? E algumas locuções que nós vamos utilizando para progredir um texto, para tecer esse texto. Então, a nossa alternativa correta, a nossa resposta, quais são os elementos que nós utilizamos aqui para progredir o texto? É a alternativa C, né? Quando coloca que nós usamos os pronomes pessoais, né? Quando coloca que nós usamos o pronome seu, sua. Então, por quê? Os pronomes pessoais e possessivos tornam-se peças fundamentais para a progressão. Ele, dele, né, o possessivo dele, o seu, o sua. Aqui, então, a nossa alternativa C é a resposta correta. Por quê?
o uso aqui das palavras sempre, né? Não são elas que fizeram a coesão, a progressão do texto, a ligação das ideias do texto, certo? Estão corretas, elas estão utilizadas, mas o enunciado cobrou de você quais são as palavras que foram utilizadas para estabelecer a coesão textual, a letra C, certo? Então, vamos lá. Aqui, só para você gravar, coesão textual é revelada por meio de marcas linguísticas presente na estrutura sequencial do texto. Ela estabelece a relação semântica entre os elementos do texto que são cruciais para sua interpretação. Isso significa que se eu retomar, por exemplo, o seu, o sua, são pronomes que nós utilizamos muito para progredir um texto. Mas, se eu tiver dois substantivos a quem esse pronome possa estar retomando, eu acabo causando ambiguidade. Então, eles são elementos chaves para a progressão de um texto, mas nós também temos que ter determinados cuidados na hora de escrever, de utilizá-los. Por isso, eles são tão importantes para a interpretação. E quando utilizados inadequadamente, causam problemas de interpretação que vêm a ser vários sentidos, né? Ambiguidade de sentidos, certo? Então, vamos mais a uma questão. Nós temos aqui uma tirinha. Nessa tirinha, no primeiro balão, nós temos: você consertou o vazamento do barco? Pensei que você tinha consertado. Agarra é danado, né? A linguagem da tirinha revela o uso de expressões linguísticas e vocabulário próprios de épocas antigas. Ó, essa aqui tá tão fácil, essa questão, ela tá muito fácil. A letra A, o uso de expressões linguísticas antigas, não tem nada, já tá fora, né? Letra B, o uso de expressões linguísticas inseridas no registro mais formal da língua. Nós não temos aqui, né, o uso de expressões linguísticas mais formais, uma linguagem simples, né? C, o caráter coloquial expresso pelo uso do tempo verbal no segundo quadrinho. Letra D, o uso de um vocabulário específico para situações comunicativas de emergência. Aqui não tem nada, né? Então, nós aqui ficamos parados na letra C. Vamos lá. Então, na letra D, não tem nenhum vocabulário que mostra que há emergência. Tem? Não. Letra E, a intenção comunicativa dos personagens. A de estabelecer a hierarquia entre eles. Alguma coisa você percebeu aqui? Algum pronome de tratamento ou algo vamos dizer assim, no texto que quisesse mostrar que um é superior ou inferior ao outro? Não. Então, nós ficamos com a letra C, não é? Olha aqui que essa questão, apesar de ser um pouquinho complicada, porque ela cobra o seu conhecimento dos tempos verbais, né? Ela é fácil, ao mesmo tempo ela é fácil. Por quê? As alternativas são excludentes. Se a gente analisar bem a tirinha, nós podemos tirar todas as outras 4 alternativas. Sobrou a letra C. Então, vamos saber por que a letra C? É a letra C, porque o uso da linguagem coloquial na locução verbal tinha consertado, o verbo ter aí, tinha, é empregado no pretérito imperfeito do indicativo. E no registro formal, seria o pretérito imperfeito do subjuntivo, tivesse consertado. Ah, professora, aí é difícil, né? Porque a gente tinha que saber, né,
quais eram os tempos, né? Para que usar, quando usar os tempos verbais. Não é isso? Tá. Então, na verdade, eu não tenho locução verbal no imperfeito do indicativo, né? Porque quando você fala consertado, é uma coisa que você fez, tá feito e acabou, certo? Agora, quando você fala tinha, né, que é o imperfeito do indicativo, no caso, ele significa que a ação está acontecendo, né? O imperfeito do indicativo é uma ação, né, progressiva no passado, tá? Mas aqui, a locução não tem como você usar um verbo no imperfeito, que é uma ação que acontecendo progressiva no passado, com o consertado, que é um ato feito, né? Então, você deveria usar o subjuntivo, que é o da dúvida, vamos dizer, não é certo, né? Mas, se fosse certo, tivesse consertado, certo? Então, por isso, deveria ser, né? Na linguagem coloquial, muitas pessoas usam a fala, mas na tirinha, a linguagem formal seria tivesse, né, consertado. Quer dizer, tivesse, porque é o subjuntivo, é o modo da dúvida. Mas se acontecesse, realmente estava pronto, certo? Então, por isso, a nossa alternativa é a letra C. Aqui, só para ficar bem claro para vocês, olha, o pretérito imperfeito do indicativo apresenta uma ação contínua no passado. Olha um exemplo que você vai entender bem. Ele fazia consertos de sapatos, certo? Olha, ele fazia, né, direto, uma ação no passado que acontecia progressivamente, continuamente, certo? Então, por isso que lá na nossa tirinha, ele não poderia ter usado o verbo ter, né, no imperfeito, para fazer uma locução. Por quê? No imperfeito do indicativo. Por quê? Porque consertado é uma ação acabada, né? E o tinha aí é uma ação contínua, certo? Ficou claro com esse exemplo? Por que que na tirinha você não poderia, né, o autor, na linguagem formal, não poderia ter utilizado o tinha no imperfeito? Tá? Então, isso é importante, essas análises, para que você perceba que o verbo, ele não está ali só para mostrar para nós uma ação, né? Ele tem uma função específica e o uso do tempo, né, do tempo verbal ou do modo verbal tem um porquê, tem um objetivo. Senão nós não precisaríamos de tantas conjugações, né? Então é importante que você observe, né, leia com atenção. Quando você lê com atenção, né, tinha consertado e você tem um pouquinho de conhecimento sobre os tempos verbais, você vê logo, consertado, ato feito e acabado. Então, o tinha não poderia acompanhar, certo? É interessante que a gente estude os verbos, né? Por mais que a gente ache difícil a conjugação, mas saber quando é que eu uso um imperfeito, um mais que perfeito, por que que tem perfeito, imperfeito e mais que perfeito, tá? Vou deixar essa pergunta para você. Pesquise lá, por que que nós temos pretérito perfeito, imperfeito e mais perfeito? Qual a diferença? Então, vamos lá. Vamos para mais uma questão. Oxímoro ou paradoxo é uma construção textual que agrupa significados que se excluem mutuamente. Para Garfield, a frase de saudação de John, tirinha abaixo, expressa o maior de todos os oxímoros, Então, vamos ler a tirinha.
Tá lá, né, o Garfield lá naquela preguicinha dele de sempre. Feliz segunda-feira. Aí o Garfield fala, a mãe de todos os oxímoros, né? Quando ele fala feliz segunda-feira, aí ele disse a mãe de todos os oxímoros. Por que que você acha que ele disse isso? Então vamos ver aqui. Nas alternativas abaixo, estão transcritos versos retirados do poema. O operário em construção. Pode-se afirmar que ocorre um oxímoro em, letra A, era ele que erguia casas, onde antes só havia chão. Letra B, a casa que ele fazia, sendo a sua liberdade, era a sua escravidão. Letra C, naquela casa vazia que ele mesmo levantara, um mundo novo nascia, de que sequer suspeitava. Letra D, o operário faz a coisa e a coisa faz o operário. Letra E, ele, um humilde operário, um operário que sabia exercer a profissão. E aí, qual alternativa que você acha que é a nossa resposta correta? Né? Você acha que segunda-feira, né, é um dia feliz? É contraditório dizer que segunda-feira é um dia feliz? Qual é o dia feliz da semana? Bom, então vamos ver qual a nossa resposta correta. A nossa resposta correta é a letra B. Por que a letra B? O sujeito casa, né, recebe dois predicativos que se contradizem e se excluem, liberdade e escravidão. Observem que nós temos as figuras oxímoro, que nós chamamos também de paradoxo, e a antítese. A antítese são ideias opostas que são apresentadas no texto. Mas o paradoxo, ele é ideias que se contradizem, eles são mais do que oposições, vamos dizer assim, que são o extremo da oposição que chegam a se contradizer. Então, quando você diz que a casa é a sua liberdade e diz que é sua escravidão, uma coisa contradiz a outra, né? Casa aqui, na nossa alternativa D, vamos voltar ela aqui para ficar bem claro. Olha, a casa que ele fazia, sendo a sua liberdade, era a sua escravidão. Então, casa, né, aqui no caso é o nosso sujeito, e a sua liberdade é o predicativo no caso, né, e a sua escravidão também. E liberdade e escravidão se contradiz. Se você é preso, você não é livre. Né? Vão além de simples oposições, vão mais, é mais forte, é mais. Então, nós podemos dizer que o paradoxo ou oxímoro, né, é mais do que a antítese, chega ao extremo, né, da oposição, que chega a ser uma contradição. Por isso, nós podemos dizer que a letra B, né, traz a mesma figura da tirinha, porque quando ele fala assim, né, é a mãe de todos os oxímoros, quer dizer, é um absurdo, é uma contradição dizer que a segunda-feira é feliz, né, sendo que para ele deve ser feliz, né, somente a sexta-feira, tá? Então, essa é a nossa figura de linguagem, né? Agora você conheceu mais uma, né? Ou relembrou mais uma figura de linguagem, oxímoro ou paradoxo. Então, vamos caminhar mais um pouquinho aqui. Vamos trabalhar outra questão. Observem as passagens abaixo, retiradas de composições da música popular brasileira. É óbvio que a sua natureza de linguagem, voltada para o povo, enseja a utilização do registro coloquial por parte dos seus autores. Vocês vão encontrar muito
nas provas questões que cobrem a norma padrão, a norma culta, né? Que vocês consigam fazer essa diferença, né? Dizer porque tal texto, tal alternativa, né? Tal tirinha usa linguagem, que a linguagem é utilizada de forma coloquial ou padrão. Mas para que você possa fazer essa análise, você precisa de um pouquinho de conhecimento, né, das normas gramaticais, das regras de concordância, né, do uso das preposições, das conjunções, da regência, que é essa relação de dependência das palavras com as preposições, né? Tudo isso faz a diferença quando você analisa um texto para perceber se eu tenho uma concordância correta, se eu utilizei aqui um auxiliar correto, se eu usei uma preposição correta, se o vocabulário utilizado é da linguagem coloquial ou da linguagem formal, certo? Então, vamos lá. Observe as passagens abaixo, retiradas de composições de música popular brasileira. É óbvio que a sua natureza de linguagem voltada para o povo enseja a utilização do registro coloquial por parte de seus autores, o que leva a empregos não abonados pela norma culta. Indique, a propósito, a única alternativa que exemplifica o registro tido como padrão. Letra A. A gente briga, diz tanta coisa que não quer dizer. Letra B. Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. Letra C. Espero a chuva cair de novo, para mim voltar para o meu sertão. Letra D. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Letra E. E nessas horas, você vai lembrar de mim. Observem aqui que todas as nossas alternativas são trechos de músicas, né? Geralmente, o poeta que escreve uma música, ele preocupa muito mais com a função poética das palavras, da linguagem, né? Com a sonorização. Mas aqui no texto, na nossa questão, o que é cobrado é qual é, né, o trecho que é apresentado, que aparece aqui com a norma padrão, que não foge à norma padrão. Então, vamos lá. Bom, a nossa resposta correta é a letra D. Então, vamos ver por que a letra D. Olha só, o trecho. A gente briga, diz tanta coisa que não quer dizer. A gente, né, é um pronome mais coloquial. Nós encontramos lá nós, né? Mas olha só, se ele escrevesse assim, o poeta, nós brigamos, dizemos tanta coisa que não queremos dizer, nem rimava tanto. Por isso, ele teve essa liberdade, vamos dizer assim, para utilizar a forma coloquial. Até porque ele escreveu, né? É uma música popular, mas foge ao padrão culto da língua. Então, esse trecho, né, foge ao padrão. Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. Olha só aqui. Nós olhamos assim e dizemos assim: ah, isso aqui não tem nada de errado, professora. Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. Além do agente, né, que nós temos aqui, que é o pronome, tá? Então, agente aqui não é junto, a não ser agente de saúde, que é junto, né, que escreve junto, agente. O verbo ter, na norma culta, o verbo ter, com sentido de existir, ele não é reconhecido, né? Aqui no caso, se nós usássemos a norma culta da língua, nós deveríamos escrever há dias. Então, o verbo ter, com sentido de existir, não é reconhecido pela norma padrão,
é uma forma coloquial de escrever e de falar, tá? Então, também não é esse trecho. Espero a chuva cair de novo para mim voltar para o meu sertão. Ah, aqui entra aquele problema. Para mim, né? Mim é muito preguiçoso. Mim não gosta de fazer nada. Mim gosta de ficar quieto. Então, se eu tenho um verbo e o mim é sujeito, ele não cabe aqui. Só eu faço. Mim não faz nada. Então, no caso, seria para eu voltar do sertão ou para eu voltar, né? Porque aqui o eu é o sujeito do verbo voltar. Quem é que vai voltar? Eu. O mim só tem a função de objeto, de complemento do verbo, né? Comprei um carro para mim. Aí sim eu posso usar o mim. Então, lembre sempre, o mim não faz nada. Mim só gosta de boa vida. Eu faço. Então, se nós temos um verbo aqui, com certeza, esse verbo aqui pede um sujeito. E o sujeito não pode ser mim. E é nessas horas você vai lembrar de mim. Mas, né, o Roberto Carlos aqui também deu uma escorregada aqui, né, no uso do verbo. Porque o verbo lembrar deve ser empregado como transitivo indireto, lembrar de, com o pronome, com o pronome se. Aqui, quando nós usamos lembrar de, ou lembrar de alguém, ou lembrar de algo, eu preciso do pronome se. Lembrar-se de mim. Então, fugiu também a norma culta, né? Se ele usou a preposição, se usou a preposição de, precisa do pronome se, né? Então, lembrar-se de mim. Portanto, a nossa resposta, aí está explicado porque somente a alternativa C, né, é a resposta correta, certo? Bom, então agora eu vou lembrar a você, né, que acesse o nosso site www.acerteosponteiros.com.br, reveja a nossa aula de hoje, reveja as outras aulas, tá? E nós vamos ficando por aqui, até a nossa próxima aula.